Olá, vamos mais uma aula. Vamos falar sobre as doenças crônicas e envelhecimento. Doenças crônicas, né, é algo muito normal, né, nessa fase da vida, né, na fase de que você está com uma idade maior. Vamos pensar um pouquinho, gente, no paradoxo da medicina atual. Nós sabemos, né, que se pegarmos numa linha do tempo, de pegarmos 60 anos, já até de 40 ao ano 2000, nós, né, tivemos um avanço estupendo da medicina, né, com avanços médicos, de medicamentos, tecnologia, educação, e também, infelizmente, né, também tivemos aumento das doenças crônicas, câncer, doenças do coração, articulares, neurológicas, né? Ou seja, tudo foi para cima, né? A medicina avança, mas nós também estamos adoecendo mais, né? Esse é um fato. O rápido crescimento da população de idosos vem produzindo grande impacto, né, no sistema de saúde, com elevação dos custos e da utilização dos serviços. Vamos pensar um pouquinho nessa operacionalização do conceito. A maioria das doenças crônicas que acometem o indivíduo idoso tem, na própria idade, seu principal fator de risco. Envelhecer sem nenhuma doença crônica é mais exceção do que regra. No entanto, a presença de uma doença crônica não significa que o idoso não possa gerir a sua própria vida e encaminhar o seu dia a dia de forma totalmente independente. Vamos falar um pouco de doenças crônicas. Um número de doenças crônicas. No Brasil, né, 60 milhões, praticamente 59,5 milhões de brasileiros, afirmam ter pelo menos uma doença crônica. E esse número representa, né, um terço da população. Quase 6% declaram, né, que tem mais de 3 doenças crônicas. O percentual de mulheres com doenças crônicas é de 35,2%. É superior à dos homens, que é de 27,2%. A proporção de pessoas com declaração de doenças crônicas no Brasil é alta, né? Como vocês estão vendo, uma escadinha, né? Quando você é criança, jovenzinho, né? Poucas são essas doenças crônicas, mas com o passar dos anos, né, isso vai aumentando de uma forma bastante importante. O número de pessoas com doença crônica está aumentando rapidamente. Na população brasileira, em cada 3 indivíduos, um é portador de doença crônica. E entre os 8, em cada 10, possui pelo menos uma doença crônica. Portanto, né, é um número bastante significativo. Vamos ver esse quadro aqui. O número, né, de crescimento, né, é algo que só no olhar você percebe, né, que com o passar do tempo aumenta de forma importante o número de pessoas que estão com um grau maior. Na população brasileira, em cada 3 indivíduos, um é portador de doença crônica. E entre os idosos, 8 em cada 10 possuem pelo menos uma doença crônica. Apesar da fantástica conquista da ampliação do tempo de vida, o envelhecimento traz desafios. A população envelhece de forma exponencial, novo padrão de doenças, são agora as doenças crônicas, né? Não mais as doenças agudas, sim doenças crônicas, custos crescentes
e um modelo assistencial anacrônico e inadequado, porque as pessoas estão muito, né, o setor saúde está muito focado, né, nas doenças agudas. O gasto per capita com saúde aumenta com números de comorbidades. Né? Normalmente você tem uma, duas, três doenças crônicas. Mais da metade dos doentes crônicos possui três ou mais diferentes médicos. Né? Então você tem mais doenças, mais médico, mais gasto, é tudo para mais. Né? E o que, obviamente, tem um impacto social, financeiro, cultural muito expressivo. Aí nós estamos vendo, né, os valores, né, que sobem. Isso aqui é uma coisa mundial, então cada está em dólar. Então, mas assim, o importante é vocês verem o gráfico, né, o crescimento com o número de doenças que a pessoa tem. Números diferentes médicos, né, para essa condição, vocês veem, né, que tem pessoas que com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né, médicos, é apenas um grupinho muito pequeno que não tem, porque é sinal, né, que de muitas doenças, né, estão presentes. O paradigma, né? Vamos pensar de uma forma mais sofisticada, vamos dizer assim. O foco da atenção é a doença, né? Como voltar os olhos para a preservação da saúde, né? Por isso que a prevenção é tão importante. Na moderna medicina, né, só fala em prevenção porque se você tem condições de evitar a doença, o investimento maior deveria ser na prevenção, na segurar, né, a possibilidade da doença. Mas, infelizmente, né, nós ainda temos um foco muito grande na doença e não na prevenção. Doenças como prevenção e depressão e demência já estão entre as principais causas em todo o mundo de anos vividos com incapacidade, exatamente por conduzirem à perda da independência e, quase necessariamente, à perda da autonomia. Isso é um fato, né, que se observa no mundo todo, né, principalmente com as pessoas mais longevas, mais idosas. Os marcadores de doença. O exemplo da depressão e sua relevância ampliada entre as mulheres. Né? As mulheres, né, elas sofrem mais, né? Têm mais depressão, né, do que o homem. A mortalidade dos países em desenvolvimento. Né? Se nós formos ver as doenças agudas em 1990 e no ano 2000, você vê que as doenças crônicas, né, começam a ser muito maior, né, comparando os gráficos em 10 anos. Por quê? Porque com o envelhecimento, as doenças basicamente serão doenças crônicas e tem, né, um percentual com uma tendência de cada vez crescer mais. Na verdade, é uma passada de olhos, né, sobre essa questão de envelhecimento, doenças crônicas e doenças agudas. É muito importante nós lembrarmos que doenças agudas são doenças da criança ou do jovem, né, ou do adulto jovem. Doenças agudas têm essa característica, né? É uma cura que há possibilidade de cura. Já as doenças crônicas, a doença do idoso, são doenças que você não cura. Então, o papel do médico, do setor saúde, é estabilizar, né? Não permitir que esse processo avance, que você tenha essa estabilização para que você possa ter uma vida ainda plena, apesar de alguma deficiência aqui e acolá,
mas de uma forma, né, que sua vida vai ser saudável, participativa, ou seja, você vai conviver com essa doença, mas ela não vai dificultar, né, de uma forma tão intensa assim. Isso é muito importante porque a formação do profissional de saúde, que antigamente era toda voltada para a doença aguda, porque a população era jovem, agora, cada vez mais, a geriatria, a gerontologia, com suas doenças, com tratamento de suas doenças crônicas, né? Você tem uma lógica diferente. A lógica não é da cura, é da estabilização e da possibilidade de oferecer qualidade de vida, apesar da doença. Obrigado.